5 de dezembro de 2014, fechamento do pregão. Vou fazer uma análise gráfica, falar um pouco das ações que eu posso comprar ou vender na próxima segunda-feira e acompanhar com você as minhas operações. Iniciando aqui com o Ibovespa, estava numa tendência de alta, tentando, permanecer numa tendência de alta. A gente volta a cair, faz aqui zigue-zague, zigue-zague. A gente perde essa LTA, uma linha de tendência de alta, fecha abaixo dessa linha, perde a linha, depois tem um dia de alta, um dia de baixa, outro dia de alta. Então aqui é uma região de indefinição. O mercado pode ficar nessa indefinição durante algum tempo, mas a perda dessas mínimas aqui em fechamento, principalmente aqui dos 51 mil pontos e depois dos 50.885 pontos, essa região aqui de mínimas, né? Se o mercado, se o Ibovespa perder essa região aqui, dessa linha, tem tudo para cair forte nos próximos dias. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Alexandre Ferreira e eu vou falar um pouco de como ganhar dinheiro na bolsa com análise gráfica, análise técnica. A minha especialidade é análise técnica e eu trabalho como seguidor de tendências. Não sou um operador de volatilidade, prefiro seguir a tendência, perder pouco quando eu estou errado e ganhar muito quando eu estou certo. Então o Ibovespa aqui segue aqui nessa região aqui dos 53.500 pontos aproximadamente, como uma região de alvo aqui, né? Essa LTA que foi perdida, agora ela se torna aqui uma região de resistência. Se o Ibovespa subir, né, tem essa região de resistência e depois se voltar a cair, aí deve cair mais forte. O índice futuro, né, que a gente opera aqui, que eu opero com você, está trabalhando ainda dentro aqui de uma tendência, a mesma coisa do Ibovespa, né, uma tendência lateral. Eu fiz aquela venda com você no gráfico de 120 minutos, essa venda, eu saí da venda com 1.800 pontos de lucro, não abri outra operação aqui, nesse candle, não abri essa operação por causa da divergência de baixa, de alta, ou seja, estava um fundo mais baixo que o fundo anterior, aqui um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí eu não abri essa nova venda. Embolsei os lucros agora eu espero para uma nova sinalização de venda. Se essa nova sinalização acontecer, sem problema eu faço outra venda. Se não, se gerar uma nova compra aqui, ou seja, um zigue-zague ascendente, eu abro uma operação no índice futuro. Então eu estou fora do mini índice por enquanto. Aguardo aqui os desdobramentos. No dólar futuro, o gráfico perpétuo do dólar, só colocar aqui no gráfico de 120 de gráfico diário para ver o que acontece. Sigo dentro de uma tendência de alta, conforme comentado aqui com você nos últimos vídeos. O último fundo aqui é a principal região de suporte. Eu não tenho uma região de resistência formada ainda. A última região de resistência foi aqui nos 2,66, a máxima lá do dia 14 de novembro de 2014. Se essa região for rompida, o dólar tem tudo para continuar forte, firme e forte na sua trajetória ascendente. Se eu traçar aqui as retrações de Fibo de toda essa perna aqui de baixa, então o que é que eu vou olhar? A gente viola a retração de 68 hoje, mas eu não consigo fechar acima. Mas já é bastante interessante para o lado comprador aqui do dólar. DI de um dia, do F17 aqui. Só para a gente ter noção aqui, obviamente que operar aqui é só para os grandes, né? Estou falando aqui para as pessoas normais do mercado. Trabalho aqui ainda dentro de um viés lateral, né? Então eu tenho confirmado esse topo aqui dos 12,60. Então eu deixo um fundo, deixo um topo e agora eu já consigo traçar uma linha de tendência. Então essa linha de tendência, traçar aqui desde essa máxima daqui, passando por essa linha, o que vai dar isso aqui, ó. Opa, é uma linha de tendência de baixa, é uma linha que une dois topos ou mais consecutivos. Então mais ou menos isso, é uma linha de tendência de baixa. Então eu já tenho aqui uma LTB. Se essa LTB for rompida, ou seja, se eu voltar a subir e romper essa LTB, eu tenho tudo para dar uma esticada forte nos juros. Então também eu posso ficar lateralizando aqui durante algum tempo. Como eu não sou vidente, eu acho que também você não é vidente, eu só opero o que eu vejo nos gráficos,
Então, se o preço se movimentar para um lado, eu sigo. Se o preço se movimentar para o outro lado, eu também sigo. Eu não tento adivinhar o mercado, não. Por exemplo, aqui, Petrobras, o preço se movimentou para baixo. Por mais que eu acredite que a empresa vai se recuperar, se movimentou para baixo, eu vendo. Sai da operação. Então, a Petrobras trabalha aqui na região de suporte. Esses últimos fundos aqui, você vê que não perdeu os R$ 12. A mínima de hoje, dia 5, foi de 12,05, mas está trabalhando ali sem força ainda. Eu espero aqui uma lateralização para depois uma queda mais intensa aí na Petrobras. Não espero quedas muito fortes, não. Sigo aí com a operação de venda. A Vale 5 tem aqui também uma venda, né, no papel. Para aqueles mais conservadores, ajustam aí seu stop de venda para cima de 18,78, a máxima de hoje. Pelo meu método aqui, eu não ajusto ainda o stop, posso até sair com um prejuízo ou então no 0 a 0, mas não ajusto o stop ainda pelo alvo móvel, né? Se for pelo alvo 10 aqui, também não gera nenhum tipo de saída, só gerou saída pelo alvo fixo. Então é isso que eu tenho aqui para as ações mais fortes. Se você está chegando aqui agora e quiser receber essa análise por e-mail, é só mandar o seu e-mail aqui, colocar o seu e-mail, quero receber as análises, e aí você vai receber todas as análises. Obviamente que você também pode se inscrever aqui no YouTube ou no Facebook, mas aí às vezes o YouTube não manda para você a análise. Eu prefiro que você se inscreva, porque todo dia de manhã, por volta aí de 7 horas da manhã, dependendo do horário de Brasília ou não, eu mando essa análise para você. Então, antes de começar o pregão, pelo menos 1 hora você vai ter essa análise para ter uma noção, né, do que vai fazer. Se você só quiser falar comigo, mandar um e-mail, clica aqui, fale comigo, manda uma mensagem para mim e aí eu te respondo. As ações que a gente está trabalhando aqui sobre vigilância são essas aqui, ó. Acho que a gente está vendido, são todas essas aqui vendidas, ou seja, a gente está muito mais vendido do que comprado. Aqui foi uma operação que eu já encerrei, também comprado nos juros, então a gente vai lá. Para hoje eu não tinha nenhuma ação para comprar. No final do vídeo eu vou falar as ações que eu tenho para comprar ou vender na próxima segunda-feira. Vou começar aqui com essas ações para ver se tem alguma que gera algum tipo de saída. Depois eu volto para as ações que podem gerar compra ou venda. E no domingo eu devo enviar para você uma análise de position. Smiles não gera nenhuma saída, continuo comprado na operação, não gera nem saída pelo alvo 10 nem pelo alvo móvel. Klabin também não gera nenhum tipo de saída nem pelo alvo 10 nem pelo alvo móvel. Equatorial e Loja Renner. Loja Renner, deixa eu ver aqui o que é que acontece. Não gera nenhum tipo de saída também, nem Equatorial. Deixa eu ver aqui. A Loja Renner não gera, Equatorial também não gera. São as mais fortes aí no final, acho que sobraram, né? Suzano e ODPV. Então, SUS B5. Deixa eu ver se gera algum tipo de saída. Não gera nenhum tipo de saída, pelo contrário, hoje a ação sobe mais 1,57%. E desde a última compra aqui a gente tem um pequeno lucro de 2,5%. E a outra vai ser a ODPV, foram as últimas ações que eu abri aqui com você. A DPV não gera também nenhum stop, o stop fica aqui abaixo desse último fundo em 9,41. Então essa linha aqui era uma linha de resistência, né? Eu vou trazer essa linha aqui para essa região de último fundo. Então tá aqui, o stop da ODPV está abaixo do último fundo, só observa essa ação. Aspecto negativo é que eu tenho topo acima do topo anterior, topo abaixo do topo anterior, um sentimento de fraqueza aqui no papel. Nada a se fazer para essas ações. Vou analisar as vendidas aqui para ver se a gente tem um fechamento de alguma operação. Siderúrgica Nacional, Rossi, PDG. Então vamos lá. Siderúrgica Nacional. Não, nada a se fazer. Desde a última venda até agora, a gente tem aqui um lucro bastante interessante de 33% de lucro na operação de venda. A Rossi, que é uma operação muito linda essa, meu Deus. Hoje cai 9%, muito linda essa operação. Eu abri essa venda aqui com você, né? Então hoje a ação aqui 21%. Então a gente já pode aqui, né, ajustar essa operação aqui para uma saída aqui.
mas eu vou sair pelo alvo móvel, então só acompanho essa operação, né? Rossi, que operação. Então, vendido também, Rossi continua vendido, vou sair tudo pelo alvo móvel. PDG e América Latina. PDG R3 é a próxima operação. Lateralizando, não se desenvolveu, mas também segue aí vendido no papel. A próxima operação aqui, a LLL3, outra operação linda aqui, hoje caindo mais 1,3%. A venda ocorreu aqui nesse candle, né? Então, a venda aqui eu tenho até agora 10%. Então, quem quiser sair pelo alvo 10 aí já pode sair, né? Em América Latina, na violação da máxima de hoje em 5,44. A próxima operação, vale 3, vale 5. Vale 3 e vale 5 são duas operações que a gente está acompanhando também aí, tendência de baixa, né? Abrir a operação com você, os mais conservadores colocam a ordem de compra aqui para fechar a operação acima dessa máxima. Eu não faço isso porque eu vou sair pelo alvo fixo, pelo alvo móvel. Goal e Duratex e Cosan. Então, Goal é a outra ação aqui que eu posso ter uma saída, né? É a Goal. Gera uma saída aqui, se não gera saída ainda, né? Embora tenha uma alta de 2,11, continua aqui vendido no papel, embora tenha um pequeno lucro, mas a gente segue aqui vendido. Duratex, eu acho que é a próxima. Deixa eu ver aqui se foi igual ao Duratex, Cosan e LET6. Duratex também vendido aqui desde essa área aqui, nada a se fazer. Cosan e LET6. Cosan também hoje caiu 0, subiu 0,32, mas dentro de uma operação vendida também. A LET6, uma ação muito boa para operar vendido, hoje caiu 4,56%. Tem aqui um fundo acima, no mesmo patamar que o fundo anterior, um fundo aqui acima do fundo anterior. Então aqui já dá para fazer já dá para a gente ter um pouco mais de medo dessa operação aqui e colocar o stop acima da máxima de cada dia a partir de agora por causa dessa divergência. Mas se você está operando aqui pelo alvo móvel, não gera nenhum tipo de saída. Pelo alvo fixo também não e pelo alvo 10 também não. Então, nenhuma saída aqui em LET6. BRPR e BRML, né? Essas duas aqui eu comento com você sempre. Então, BRPR, deixa eu ver se carrega aqui, né? Hoje tem uma máxima, tem uma alta aqui, o papel tem uma alta de 1,9%. Essa ação está um fundo mais baixo que o fundo anterior, aqui um fundo mais alto que o fundo anterior. Então pode ser que essa queda aqui já esteja fraca, não está tão forte assim. Então eu já fico de olho para um possível fechamento de operação na máxima de 10,21. Mas dentro também desse papel pelo alvo móvel. A próxima ação, BRML, também dentro do mesmo esquema, né? Mas está mais forte que a BRPR. Todo caso aqui não gerou nenhuma saída ainda, né? Está lateralizando assim como o Ibovespa. A próxima, CCR, BRAP, Estácio. CCRO3. Todas essas operações a gente aqui abriu junto, né? CCR também. Hoje com a alta, mas vendido aí também. Nada a se fazer. Estácio hoje subiu 2,46%. Pode ser que haja aqui um repique. Se isso acontecer, o alvo será aqui os R$27. Mesmo subindo até os R$27, não invalida aqui uma tendência de baixa. Na Estácio, se eu for traçar aqui essa região aqui de máximas aqui, ó, o que é que vai acontecer? Deixa eu colocar uma linha. É o mesmo esquema aqui, isso aqui é um LTB, uma linha que une os últimos topos, uma linha em tendência de baixa. E eu tenho aqui o alvo dessa operação, aqui os 27. Se acontecer chegar aqui, vai gerar outra venda alugada aqui na Estácio. Então, bastante atenção. Então, Estácio, BRAP 4. Vai ser a próxima operação aqui. BRAP 4. BRAP 4 dentro de uma tendência de baixa também não gera nenhum tipo de saída, só observar a operação. Agora eu vou procurar aquelas operações que podem gerar compra ou venda para amanhã. A primeira operação aqui que me chama a atenção para compra é a Gol 4, né? A Gol fez aquele zigue-zague aqui,
depois fez esse recuo daqui até agora e pode estar iniciando aqui um novo zigue-zague aqui ascendente, pode estar iniciando uma nova movimentação aqui de alta. Então essa máxima daqui em 15,02, se for violada na próxima semana, na segunda-feira, abre uma compra para mim e essa compra vai ter como stop aqui a mínima em 13,98, porém esse stop aqui está um stop de 7%, um stop muito longo, né, acima dos meus 6%, que é o que eu acho legal operar, então vai de cada um. A próxima operação aqui vai ser Even ou Even 3, gera uma compra na violação de 5,83, essa compra vai ser uma aposta na volta da tendência, um stop de 4%, mas o principal suporte está aqui abaixo dos 5,45, que é esse último fundo. Então, essa ação aqui tem um stop máximo aqui de 7%, um stop mínimo aqui para perder um candle acima, abaixo dos 5,61. Então, observar essa operação aqui para ver se dá para a gente entrar. Um aspecto aqui, né, interessante é que se violar aqui os 5,83 pode, né, tá dando aqui tá ajudando aqui a romper essa linha, essa última região de resistência em 6,04. Em todo caso, isso aqui é uma aposta, né, obviamente, como tudo aqui no mercado. No gráfico semanal a ação já está sobrecomprada, ou seja, já está muito esticada e pode estar dando início aqui a um processo corretivo mais forte. Mas se você acredita na ação, dentro do gráfico diário está uma tendência de alta, então Even 3 e Gol até agora, duas operações que eu posso aqui comprar na próxima segunda. Então, Gol 4 aqui, né? Gol 4 e Even 3. As próximas operações aqui. Uma ação que eu não vou colocar aqui no radar da minha compra, aquela compra que você vai receber no e-mail, mas o que eu estou aqui de olho, é a VAGR3. Então a VAGR é uma ação que fez um fundo, subiu, deixou um topo e aí caiu, deixou esse último fundo acima do fundo anterior, deixou um topo abaixo do topo anterior. Então eu tenho essa formação aqui, ó, união de dois topos, que é essa aqui, tem uma união de dois fundos, que é aqui, isso aqui que está acontecendo. Então, o que é que acontece aqui no papel? Se você olhar essa formação aqui, é um triângulo, pode interpretar de algumas formas, né? Vamos considerar que seja um triângulo, não vou nem considerar que seja aqui uma bandeira ou uma flâmula, não vou nem considerar uma flâmula invertida aqui, apenas um triângulo. Se você considerar, isso aqui pode ser um padrão de mudança de tendência, ou seja, se violar essa máxima daqui em 1,19, pode voltar a subir forte nos próximos dias em VAGR3. Então eu posso até apostar nisso. Se você considerar que essa ação aqui é um padrão de continuação da tendência de queda, ela vai cair. Então, de todo caso aqui, eu tenho um topo acima do topo, um fundo acima do fundo anterior, um topo abaixo do topo anterior. Se eu violar aqui, eu vou ter aqui um novo topo acima desse topo anterior e vou continuar com fundo acima do fundo anterior. Então, eu vou ter, né, o zigue-zague vai começar aqui. Eu compraria essa ação, porém ela está no gráfico semanal na tendência de queda. Então, o que acontece aqui com o gráfico semanal? Eu caí sem nenhuma divergência, então não tem nada que me diga que essa ação vai voltar a subir. Porém, se ela subir, o alvo é muito longo, o alvo está lá em 1,8, que vai dar, a partir de agora, 30%, né, de lucro. Então, é uma ação que, para quem gosta de operação abaixo de R$1 aí, abaixo de R$5, é uma ação aqui bastante interessante. Eu não vou colocar na lista lá das ações mais fortes, até porque ela está com stop de 10%. Então não vou colocar, mas vale a pena para dar uma observada. Das ações que eu tenho para comprar, só Gol mesmo e Even 3. E agora eu vou procurar as ações que eu tenho para vender. Todas essas ações aqui eu já estou vendido, né? Não apareceu nenhuma nova ação aqui. Só aqui Pomo 4. Deixa eu dar uma olhada aqui em Pomo 4. É a única ação que pode gerar uma venda, talvez. Já gerou a venda, então nada a se fazer. Então para amanhã
Eu não tenho nada para fazer aqui no mercado, só observo e procuro me manter tranquilo, né? Sereno e calmo. Até o próximo vídeo, foi um prazer. Vou fazer o próximo vídeo de position. Então é isso aí, até mais.